Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Janice, sou a coordenadora de tutoria e estou aqui com vocês abrindo a primeira webconferência de estatística com o professor Caio e com o professor Anderson. Espero que vocês aproveitem. A ideia dessa videoconferência é que vocês, além de ter acesso a esse conhecimento, a esse conteúdo, que vocês também tenham essa proximidade com os professores, conheçam os professores e façam interações sobre esse conteúdo. Alguns alunos vão participar da videoconferência não tendo essa disciplina ainda, não cursando a disciplina de estatística nesse momento. Mas eu digo para vocês que todo conhecimento é válido, mesmo que vocês não tenham essa disciplina agora. Em algum momento da carreira profissional, vocês vão utilizar. Então, é importante conhecer, é importante aprender, e é um diferencial da Uniopet. É um momento que vocês estão tendo ao vivo com os professores das disciplinas e dos cursos que vocês estão realizando. Desejo a todos sucesso, aproveitem, assine a lista de presença no Polo, porque vale horas complementares. Bom estudo para todos. Professores, fiquem à vontade, sucesso. Obrigado, Janice. Quer fazer as honras? Por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite aos meus alunos de estatística. Então, vamos fazer assim, cumprimento os meus, você cumprimenta os teus. Eu vou pedir licença para vocês que já conhecem um pouquinho da estatística e a gente vai tratar um pouco sobre os conceitos básicos para que esses alunos que ainda não tiveram contato não se assustem um pouco com o assunto que a gente vai tratar. Tá ok? Vamos lá. Legal. E aí, pessoal, aqui quem está falando é o professor Caio. Eu sou professor de vocês de algumas disciplinas de contabilidade. Estou aqui para conversar um pouco com vocês também. Apesar da minha disciplina não ser contabilidade, a gente gosta de número, né? Então, onde tem número, estou eu junto. A minha ideia é mais auxiliar vocês aqui para ver o que é estatística na vida real, né? Dar alguns exemplos, por exemplo, da minha função, onde eu trabalho e como a estatística é aplicada lá. Ok. Começo com a apresentação já? Acho que sim. Então tá. Só uma mensagem, pessoal. Vocês provavelmente devem... A gente tem algum tipo de delay do momento que a gente fala para o momento que vocês ouvem. Então, se vocês mandarem alguma mensagem, provavelmente a gente vai demorar um pouquinho para, enfim, ver a mensagem e responder, né? A gente vai responder. Eu acho que é importante também deixar vocês bem à vontade para que possam questionar, para que possam opinar a respeito. Afinal de contas, a ideia é fazer um bate-papo. A gente vai enfocar a prática da estatística, a utilização dela no dia a dia, até porque o pessoal acha ela um pouco temerosa, um pouco assustadora, mas é um instrumental bastante útil no dia a dia da gente, no dia a dia dos administradores, no dia a dia dos contadores, dos tecnólogos, enfim. É importante que a gente possa mostrar para vocês como isso facilita a vida de vocês e como isso pode agregar valor no dia a dia de vocês. Então, a gente vai fazer a apresentação e, enquanto essa apresentação acontece, vocês podem ficar à vontade para mandar aí alguma mensagem, fazer algum questionamento e, na medida das possibilidades, a gente vai respondendo a vocês. Bom, deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar para essa, né? Isso. Ok. Pois bem, vamos lá. A ideia da apresentação, medidas de tendência central, nome bonito para média e mediana, medidas de dispersão, variância e desvio padrão, e as utilidades, então, dessas informações que são um pouco básicas, mas que são bastante úteis já, e algumas ciladas, que é a estatística descritiva, prepara para a gente no dia a dia, tá? Bom, média, como é que se calcula? Acho que é uma das primeiras coisas que a gente aprende na escola e uma das coisas que a gente mais faz uso no dia a dia. Eu tenho certeza que vocês sabem como calcula, eu preparei alguns exemplos com os números bem simples. Então, o número do 1 ao 5, nós temos 5 elementos, para tanto, 1 até 5 somado, deixa eu só selecionar aqui se eu precisar fazer algum apontamento, 1
mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, teremos 15. 15 por 5, 3. Todo mundo sabe fazer isso. E, pelo amor de Deus, se você não sabe fazer isso, pare, porque daqui para frente vai piorar, ok? Bom, por que a mediana é importante? A média, ela tem algumas particularidades, apesar de ser muito útil, apesar de ser extensivamente utilizada. Vamos pensar o seguinte, pense que você está num restaurante, e que nesse restaurante entra aí o Bill Gates. Na média, todo mundo nesse restaurante ficou milionário. Bilionário, para ser mais exato. Porque o peso dele, em relação a todos os demais, é muito grande. Então, essas medidas extremas, elas afetam demasiadamente a média. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso é importante a gente sempre ter outras medidas. É muito difícil trabalhar com uma medida só em estatística, principalmente em estatística descritiva, quando a gente está buscando conhecer os dados, descrever a informação que a gente possui. A mediana, ela é o quê? Ela é uma medida central das informações. Olha o que a gente tem aqui. Os mesmos 5 dados, quando são ímpares, ou seja, são 5 informações, nós só selecionamos a medida do meio. Então, nós temos números do 1 ao 5 novamente, o elemento central, aquele elemento que divide o grupo em 2, desde que ele já esteja ordenado de forma crescente, a gente chama essa ordenação de Hall, você tem o número 3. Perceba, então, que tanto a média quanto a mediana, nesse exemplo, são idênticos. Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar que nós poderíamos ter aqui, ao invés de 5, por exemplo, um número como 40. O que aconteceria com essa informação aqui? 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Ok? Estão acompanhando? 10 mais 40, nós teremos aqui 50. 50 divididos por 5, nós temos uma nova média, 10. Vocês conseguiram perceber como esse número 40, então nós teremos uma série 1, 2, 3, 4, 40. Como esse número 40 afetou a média em relação à série anterior, à série original? Agora, se nós formos trabalhar com essa mesma substituição aqui, colocarmos o número 40, a mediana não muda. A mediana continua sendo o número 3. Então, por isso a mediana ela é especial, por isso a mediana ela é importante. A gente não deixa de utilizar a média, a gente trabalha com essas duas informações, mas a gente consegue eliminar essa deficiência da média, essa deficiência de ser afetada por números grandes, por valores extremos. Ok? Acompanhando? Vamos lá. Como é que você calcula a mediana quando a tua série, a tua quantidade de valores é par? Você vai ter 2 valores, então, centrais. Você não tem um elemento específico para servir de mediana. Então, você pega os 2 do meio, lembrando que tem que ser um Hall, que os números precisam estar ordenados de forma crescente, e você vai tirar a média desses 2 números. No exemplo, os números do 1 ao 6, os elementos centrais seriam 3 e 4, a média dos 2, nós temos 3,5. Fácil, né? Tranquilo. É claro que com números pequenos, a gente consegue ter uma facilidade muito grande para se calcular, mas também não consegue perceber a utilidade dessas informações. Mas, dando continuidade, agora surgem as fórmulas que assustam a todos. Nós temos aqui a fórmula da variância. Percebam que são duas. Nós temos uma variância populacional e uma variância amostral. O que é uma variância? Nós podemos ter medidas em que a média e a mediana sejam idênticas, mas sendo formadas por números distintos. Vamos dar um exemplo. Você pode passar numa matéria com média 7, mas essa média ela pode ser composta, por exemplo, por notas sempre com o número 7. Você tirou 7, 7, 7, 7. Então, a média vai ser 7. Agora, você pode ter uma média 7 composta por números como, por exemplo, 6, 7, 8, 7, 6. Você percebe que são séries diferentes?
uma série é mais dispersa, uma série é menos homogênea que a outra. Essa pulverização dos números é o que a variância e o desvio padrão medem, tá? Essa fórmula assusta bastante, tá? Mas a gente já vai tratar dela para que vocês não tenham trauma com ela. O que eu quero enfatizar, colocando as duas aqui, é que existe uma diferença entre a populacional e a amostral. Essa diferença está aqui embaixo. Se vocês perceberem, salvo notações, percebam que você tem um símbolo diferente para a população, um símbolo diferente para a amostra. O que é a amostra? A amostra é um pedaço da população, tá? Então, como você poderia, por exemplo, fazer uma pesquisa eleitoral? Você teria que falar com todos os eleitores do país. Isso exigiria um tempo muito grande ou, na verdade, um gasto muito grande, como é o gasto de uma eleição propriamente. Para evitar esse dispêndio muito grande, esse gasto muito grande, é feita uma amostragem, é coletado informação de um grupo pequeno da população, e a isso a gente chama de amostra. Ela é feita de uma maneira especial, toda cuidadosa, de modo a poder inferir algumas informações, de modo a poder dizer que aquela amostra representa toda a população. Mas eu não vou entrar em muito detalhe com relação a isso agora, tá? Eu só quero mostrar para você que você, além de ter essa diferença aqui embaixo, de n e n-1, você tem notações diferentes. Fundamentalmente, são as mesmas informações, tá? Então, você tem o valor menos o valor médio, mas numa você vai ter o número de elementos embaixo e a outra o número de elementos menos 1. Para que isso? Para ser um fator de correção. A gente vai tratar disso em aula, não vale a pena tratar disso aqui agora, ok? Bom, como que você desmancha essa fórmula assustadora em cálculos simples? Primeiro entendendo os passos e depois fazendo as contas. Primeira coisa é calcular a média. Depois que você obtém a média, você pega todos os números que você tem. No caso do nosso exemplo, são 5 números. Você vai pegar esses 5 números e vai fazer a diferença deles para a média, que, na verdade, é justamente essa parte aqui da fórmula. O elemento menos a média. Estes resultados vão ser elevados ao quadrado. Depois você vai somar todos esses números e dividir por n-1. Parece assustador, mas colocando a mão na massa, vejam como fica. Primeiro nós temos a média. Se vocês se lembrarem, nós já calculamos a média. A média era 3, se recordam? Então, como ficam os elementos menos a média? 1 menos 3 é menos 2, 2 menos 3 é menos 1 e assim por diante. Então eu formei uma tabela. Assim eu tenho os números organizados. Pensem que isso poderia estar sendo feito com 10.000 informações. Uma medida de dispersão que poderia ser feita, poderia ser somar isso aqui. Só que menos 2 e menos 1 dá menos 3. 1 e 2 mais 3, essa soma aqui dá 0. Então, trabalhar com a diferença do elemento para a média não é uma boa. Então, dando sequência, nós vamos pegar estes números e vamos elevar eles ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4, menos 1 ao quadrado dá 1 e assim por diante. Ok? Agora, o que falta para terminar a parte de cima da fórmula? Somar esses valores. Simples, né? Olha como fica. Parte de baixo é o número de elementos menos 1. Nós temos 5 números. 5 números menos 1, 4. 10 dividido por 4, 2,5. Essa é a variância. Vamos recapitular, só para não dar problema. O elemento menos a média. Estes valores ao quadrado. Somam-se esses resultados. Divide-se pelo número de elementos menos 1. Isso é a variância. Só que a gente não pode esquecer que a variância é ao quadrado. Então, se, por exemplo, nós estivéssemos trabalhando aqui com vendas de abacates, por exemplo, essa resposta 2,5 seriam abacates ao quadrado. Não é uma medida linear, a gente não está habituado a utilizar isso. Então, como seria fácil de compreender? Nós precisaríamos voltar a isso.
do quadrático para o linear. A maneira mais fácil é tirar a raiz. E quando nós tiramos a raiz da variância, nós temos o desvio padrão. Então, quando você olha essa fórmula aqui, você leva um susto. Só que você já conhece ela. É a fórmula da variância sobre uma raiz. Variância sobre raiz é desvio padrão. Dessa maneira, variância é 2,5, raiz disso é 1,5. Você aprende, então, que o desvio padrão daquela série de 1 a 5 é o desvio padrão. É um desvio padronizado. Não significa que todos os números vão estar ali dentro. Significa o quê? Significa que um desvio médio é de 1,58. Você sabe que a tua média está aqui, 3. A mediana está aqui também, 3. Você tem um desvio padronizado de mais 1,5 elemento para cá. E mais 1,5 elemento para cá. A gente já vai entender bem sobre o desvio padrão. Bom, vamos trazer isso para a prática. Eu acabei de explicar para vocês como a gente obtém essas 4 informações. A média, a mediana, a variância e o desvio padrão. Com isso, a gente pode trabalhar com a realidade, com o dia a dia de vocês. Vocês poderiam pensar em vários exemplos. O mais comum, pelo menos eu imagino, tanto para contabilidade, para administração, para os nossos tecnólogos, seriam trabalhar com vendas. Então, eu imaginei aqui 2 exemplos. 2 séries de dados com 2 anos de venda, com 24 meses, tá? Mas não se esqueçam que isso não precisaria ser 24 informações. Nós poderíamos estar trabalhando com 10 milhões de dados. Você não conseguiria analisar um por um, né? Então, aí entra a utilidade da estatística descritiva. Você pode analisar alguns poucos dados e ter uma boa noção de como funciona aquela série de dados, como é que ela tem se comportado ao longo do tempo, e informações assim são úteis para você tomar suas decisões no dia a dia. Pois bem, eu apresento para vocês a primeira série. São 24 números. Imaginem que o primeiro número aqui seria o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Só que aqui no final, para caber na tela, eu cortei e coloquei para cá o 13º mês e assim por diante. Eu já vou entregar para vocês as seguintes informações: a média, a mediana e o desvio padrão. Pois bem, o que a gente já pode chegar de informação? É difícil, né, você olhar para esses números e dizer alguma coisa a respeito dessa série. Pegamos a segunda série, percebam que apesar dos números serem bastante distintos, bastante diferentes, a média das 2 séries, a mediana das 2 séries e o desvio padrão delas, se não são iguais, são bastante próximos. Então você consegue ter uma ideia do que cada uma representa, de qual seria a diferença de cada uma, de que produto vende mais, de que produto vende menos, de que produto estaria no seu auge, que produto está decaindo, né? É muito complicado. Então, por isso, a gente vai seguindo daqui para lá, mostrando novas informações que podem complementar essa sua análise para você ir extraindo novas informações. A gente já falou sobre a média, a mediana e o desvio padrão. Percebam que eu não trouxe para cá a variância, porque, na verdade, a variância é uma medida quadrática, ela é difícil de trazer para o mundo real, para o dia a dia. Ela é uma medida boa para se comparar exclusivamente uma série com outra, mas no dia a dia o desvio padrão cumpre muito bem isso, tá? Bom, produto A e produto B. Eu trouxe aqui 2 informações que são muito simples no dia a dia e que a gente, por vezes, esquece de olhar. Qual é o menor valor da série A? Qual é o menor valor da série B? O maior da série A e o maior da série B. Vocês já estão percebendo que o que eu fiz
foi pegar séries muito similares para mostrar para vocês que pode ser bastante difícil trabalhar com estatística descritiva. Os números são muito parecidos. O menor número e o maior número também são iguais. Então você poderia parar por aqui e dizer que as séries são simétricas, são idênticas. Para ampliar essa informação, eu trago para cá uma nova informação, que talvez vocês não tenham aprendido ainda, ou talvez vocês não tenham se atentado a ela. Nós chamamos ela de quartil. O que seria um quartil? Eu vou fazer uma linha aqui, vou colocar a mediana, o maior número, o menor número. Se nós tirássemos a mediana de novo desse segmento e deste segmento, vocês concordam que a gente está dividindo em 4 a série? Nós teríamos 25%, 50%, 75%, correto? Então nós podemos chamar aqui de primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil e quarto quartil. Por que eu estou fatiando? Para ver se eu consigo ter uma impressão de se os dados estão crescendo, se os dados estão reduzindo, mas eu não tenho essa informação. Por quê? Porque vocês não podem esquecer que essas informações tipo mediana e quartil, elas serão sempre em Hall. O que é em Hall? Em ordem crescente. E as informações que a gente tem aqui do produto A e do produto B são muito parecidas. Eu coloquei aqui por escrito essa informação a respeito do primeiro quartil, mediana, segundo quartil e maior, para que vocês possam perceber que o segundo quartil e a mediana, eles são coincidentes. Então você pode chamar de segundo quartil mediana, o quarto quartil e o maior valor também são coincidentes, mas existe um gráfico bastante utilizado, e as pessoas, às vezes até por preguiça, não param para analisar, e que traz essa informação para vocês com facilidade. Nós chamamos ele de box plot. São esses dois gráficos aqui. Tá? O que nós temos de informação aqui? Eu vou voltar a uma tela. Nós temos exatamente menor informação, primeiro quartil, mediana, segundo quartil e assim por diante. Vejam, aqui é o menor valor, 2.978. A mediana está aqui. Esse xizinho é sua média. O maior valor está aqui. Opa! Percebam que tem uma bolinha. 5.419. O sistema, no caso, eu fiz com Excel isso, ele compreendeu que esse valor está um pouco perdido. Então ele marca 5.308 como sendo o maior valor da série e marca isso aqui, nós chamamos de outlier. É um valor fora da série. Mas nós poderíamos trazer isso, nós fizéssemos na mão dessa forma. Ok? Pois bem, esse aqui, ó, finalzinho do quadrado, é o terceiro quartil, e aqui é o segundo quartil. Então nós conseguimos ter, por exemplo, uma noção de que os valores da terceira, do terceiro quartil, do terceiro para o quarto quartil, são com números maiores do que, por exemplo, do segundo para o terceiro, da mediana para o terceiro quartil. Você consegue ter uma boa noção disso só olhando para um gráfico. E, nesse caso, em que nós estamos comparando duas medidas, eu vou apagar um pouco essas anotações para que vocês possam comparar. Percebam como as duas séries são muito similares. Os valores menores são muito parecidos, os maiores também. Esses dois gráficos, eles estão na mesma proporção, então isso facilita essa comparação. Mais uma vez, vem à tona essa ideia de que, puxa vida, nós estamos trabalhando com séries muito, muito similares. E aí? O que a gente faz agora? É lógico que eu construí um comparativo que é uma cilada para vocês, para que vocês possam perceber que, por vezes, você senta e calcula o desvio padrão,
e dá o assunto por encerrado, não faz a análise da informação, você senta e faz o cálculo da média, encontra a mediana, mas no mundo real, como é que você faz isso? Como é que você escapa desse tipo de situação? Primeiro, que vocês já puderam perceber, é trabalhando com o maior número de informações possíveis. Por quanto vocês já aprenderam de estatística, a análise gráfica dá uma boa noção de como trabalhar. Existem inúmeras outras ferramentas estatísticas que poderiam rapidamente elucidar essa questão. Mas eu não vou tratar agora, mas existem, por exemplo, regressões lineares simples, são chamadas de mínimos quadrados ordinários, de máximo verossimilhança, mas eu não quero dar um nó na cabeça de vocês, eu só quero mostrar para vocês hoje a estatística descritiva, tá? Vamos ver no gráfico essas séries. Um gráfico muito comum é o gráfico chamado histograma. O que esse gráfico faz? Nós pegamos os números e acumulamos eles em intervalos. Vocês já aprenderam a trabalhar com intervalos, isso aqui não é nenhum problema. Então, se você pegar uma série que vai de 3.200 até 3.400, foi identificado um valor ali. De 3.400 até 3.600, foram identificados 3 números ali. E assim por diante até o fim da série. O histograma B é referente ao produto B. O que você já pode identificar aqui? Primeira coisa, o segundo maior número aqui, 4.200. Tem 4 informações. Aqui o segundo maior, 3.400, 4.200, 4.400. Ainda é insuficiente, até para quem não tem prática, aliás, até para quem tem prática de trabalhar com gráficos. Então eu preparei aqui gráficos acumulados. Vejam que a parte de baixo desse gráfico está fora de ordem. O que ordena isso? A quantidade de vezes que o número apareceu na série. Até percebi que é um problema aqui de arredondamento, provavelmente. 5.600 está com o número 1 aqui e aqui em cima está zerado. Mas, enfim. Então, você já começa a separar melhor a informação, porque um gráfico ele reúne muito mais informações do que aquelas 5, 6 que nós tínhamos até então. Um gráfico tem essa funcionalidade, trazer um conjunto grande de informações de uma forma resumida para você. Só que tem que tomar cuidado, porque por vezes o gráfico pode confundir. E o que normalmente é muito utilizado, e vocês provavelmente já iriam de cara para ele, é o gráfico descritivo da série. Você já percebe que é uma série que não é homogênea do produto A, que ela não tem uma tendência. Vejam que vocês têm um elemento elevado, vocês têm um zero aqui, outros elementos elevados, baixos valores, perdão, não é zero não. O gráfico começando em 3.000. O produto B, olhem como ele se comporta. É lógico que eu preparei isso para ser dessa forma, mas vocês conseguem perceber a diferença real entre as duas séries? E a estatística descritiva dessas duas séries era muito parecida. Eu transformei aquela primeira série, aquelas colunas azuis, nessa linha. Para quê? Para mostrar para vocês... Perdão, pessoal, fui tomar um golinho d'água. A representação da série, a representação da média, da mediana e o desvio padrão. Olha o que eu fiz. Eu peguei e fiz um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo. Por que eu fiz isso? Porque você pode querer, lógico que a gente está fazendo isso no olho, tá? Mas imaginar se no futuro, se você for fazer uma projeção disso, você quer saber se de repente essa linha ela vai continuar, ela vai fazer assim, ou ela vai fazer assim. Pela série que nós temos aqui,
você já conseguiria chutar, na pior das hipóteses, que a tendência é que isso aqui volte para dentro do desvio padrão. Tá? Como é que eu sei disso? Existe essa distribuição normal. Aí vocês vão perceber qual é a utilidade desse desvio padrão. Quando uns dados estão normalmente distribuídos, e eu já vou explicar para vocês o que é, um desvio padrão para um lado, um desvio padrão para o outro, representa 68% dos teus valores ali dentro. Ou seja, também uma probabilidade de 68% de que os teus números possam estar ali no próximo período. Se eu ampliasse para 2 desvios para cá, 2 desvios para cá, a probabilidade seria de 95%. Para que isso é útil? Por exemplo, você vai fazer a tua projeção de vendas. Se você trabalhar com o teu desvio padrão, e colocar um desvio padrão para cima, por exemplo, ou para baixo, você tem 68% de probabilidade de acertar. É claro que esse para cima ou para baixo envolve o teu conhecimento do produto que você está estudando. Porque você vai saber se o teu produto é afetado pela crise, se o teu produto é afetado pelas vendas de Natal, se o teu produto é afetado por vários outros fatores. Os números não respondem nada sozinho, você precisa ter um pano de fundo para poder fazer a tua análise. Tá ok? Pois bem, o nosso exemplo, eu fiz o cálculo, e dentro do desvio padrão nós temos 66,7 e não 68,26. Por que dessa diferença? Nós sempre precisamos verificar se a nossa distribuição segue a normal. No nosso caso, ela não segue a normal, mas também é difícil de arbitrar, porque nós temos só 24 observações. A análise, a teoria nos diz que para você analisar uma distribuição, se ela é normal, obrigatoriamente você tem que ter mais de 30 números. Tá? Até então, menos do que isso, você teria que usar uma outra distribuição chamada t-student. Para quem quiser pesquisar alguma coisa a respeito, eu acho a história da estatística uma coisa muito interessante. O t-student foi desenvolvido dentro da cervejaria Guinness. Então, vale uma pesquisa, é uma coisa muito interessante e que mostra como experimentos com populações com amostras muito pequenas podem ser estudadas as probabilidades dele, tá? Pois bem, dando continuidade, produto B. Olha a média do produto B. A mediana é muito próxima e o desvio padrão. Opa! Agora, mesmo você tendo o desvio padrão, você diria que isso aqui vai fazer isso aqui? Você percebe claramente que é uma tendência de crescimento. Então, a probabilidade disso aqui continuar crescendo, no olho, é muito maior do que aquela probabilidade estatística de 68%. Por isso é importante também você compreender como os números se comportam, como os números se comunicam com você. Ok? Então, existem técnicas para isso, eu não vou entrar nessas técnicas hoje, mas eu tenho a ideia de conseguir introduzir alguma coisa disso durante o semestre com vocês, tá? Mas no Excel, também, se vocês tiverem curiosidade de estudar, vocês podem procurar lá por adicionar linha de tendência. Você não vai conseguir compreender, de fato, qual a metodologia de cálculo utilizada, né? Mas vai conseguir ter uma noção de como é que é feita essa projeção, de para onde ela aponta, pelo menos. Então, no teu dia a dia, isso vai ser útil, ok? Pois bem, vamos lá, considerações finais. A estatística é uma ferramenta, ok? O conjunto de instrumentos, ele é poderoso, mas se você usar uma ferramenta só, um cálculo só, um instrumento só, dificilmente você vai sair do lugar,
Para que você possa fazer uma análise boa de qualquer objeto de estudo, você tem que conhecer ele a fundo. Você não pode pegar um número e torturar ele profundamente, desculpem, para que ele te diga alguma coisa. É muito comum o pessoal, por exemplo, em bolsa de valores, trabalhar com números, mas não conhecer, por exemplo, o setor a que você está trabalhando. Se você sabe, por exemplo, que aquelas ações são do ramo de tecnologia, ou, enfim, você já saberia como prever alguns movimentos. Então, é muito importante saber o que é que você está estudando. Para tanto, eu coloquei aqui um livro para vocês darem uma olhadinha, buscarem essa informação, Como Mentir com Estatística. É claro que o meu objetivo não é fazer com que vocês aprendam a mentir, mas vocês só vão conseguir se defender da mentira dos outros se vocês conhecerem esse livro. Mais do que isso, vocês só vão conseguir aprender como mentir com estatística se vocês conhecerem a fundo a técnica estatística, né? Então, procurem esse livro, é muito interessante. Mas não se esqueçam, o fator humano é essencial tanto para produzir a mentira quanto para se defender dela. Vocês precisam conhecer o objeto de estudo e precisam compreender como se pode mexer na técnica estatística. Eu sei que a gente fez uma passada muito rápida, foi cerca aí de 40 minutos, mas eu espero que vocês tenham entendido tudo, ok? Sempre nós temos essa mensagem, e eu mantenho ela porque ela é muito, muito forte. Tá? Eu vou voltar a imagem aqui para a gente, para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito de outras práticas da estatística, do nosso dia a dia. Caio, você quer dar um exemplo da tua prática, claro. do teu métier? Do meu métier. Pessoal, antes de eu conversar um pouco sobre isso, eu queria ressaltar algumas questões aqui da apresentação do nosso professor Anderson. Percebam que a estatística tem vários nomes difíceis, tem fórmulas que dão medo, mas no final das contas a estatística está realmente no teu dia a dia, né? Quem nunca fez um cálculo de uma média de alguma coisa? Talvez não seja consciente para ti o porquê que você fez esse cálculo dessa média, mas todo mundo já fez. Por exemplo, se você quiser saber a média do seu salário durante um ano, você vai pegar o salário de cada mês e vai aplicar a média. Mas por que você fez isso? Provavelmente porque você quer um único número que represente todos os seus salários durante o ano. Isso que é uma média. Assim como a média representa esse conjunto de números, o desvio padrão representa o quão disperso está esse número. E fica o desafio para vocês, aonde vocês conseguiriam usar o desvio padrão na vida de vocês, no trabalho de vocês. Ele é um número que representa a dispersão de um grupo de números. Com certeza existem aplicações práticas para vocês, né? No meu cenário, para quem não sabe, eu sou auditor contábil, e como auditor contábil, a nossa função básica nós pegamos as informações contábeis da empresa, as contas contábeis, selecionamos as contas que são mais importantes, e para essas contas, a gente tem que efetuar testes de auditoria. Por que a gente faz isso? Para garantir que esses números apresentados na contabilidade representem a realidade. Só que, vamos supor, eu estou pegando a conta de contas a receber. Eu vou avaliar todas as contas a receber de uma empresa. Imagina uma empresa grande. Difícil, né? É o que o professor Anderson comentou. Se você tiver uma série de dados com 10 milhões de dados, você não vai conseguir avaliar tudo. Muito menos o auditor, né? O que o auditor faz? O auditor faz amostras. Nós selecionamos amostras de transações específicas e, para essas amostras, nós realizamos testes. Como é que vocês acham que essas amostras são selecionadas? Utilizando estatística. Claro que, por uma questão de eficiência, as fórmulas elas já estão pré-estabelecidas dentro de um sistema e etc. Né? Mas, para fazer essa análise, existe estatística e ela afeta meu dia a dia. Enfim, todo dia. Todo dia eu faço amostra, todo dia eu faço teste com o auditor, né? Além disso, um auditor, dependendo do tipo de teste, eu tenho que definir o quanto que eu tolero de erro nessa amostra. Agora nós estamos em época de eleição, vocês devem ver a margem de erro para mais e para menos, né? O auditor tem que fazer a mesma coisa. Se eu encontrar um erro, pelo tamanho de amostra que eu peguei, eu tolero esse erro ou não? Se eu encontrar 2 erros, o que eu faço? Então a estatística, ela está
dentro do seu ambiente de trabalho, como um todo. Talvez você não tenha percebido ainda que ela existe. Né? Isso aí. A gente se reuniu aqui para conversar a respeito do conteúdo. Tem um flip chart aqui na sala e, por coincidência, o flip chart está tratando aqui de um ponto de reposição. O ponto de reposição é utilizado, é estatístico e é utilizado para reposição de estoques. Quem já teve a oportunidade de trabalhar com compras sabe como é gerenciado o nível de estoque. Em empresas mais simples, isso é feito através da média de vendas. Você faz a média da venda e se prepara. No momento em que teu estoque atingiu um determinado nível, você starta a tua compra em função do tempo de entrega do teu fornecedor. Se o teu fornecedor levar 3 dias em média para te entregar, você tem que ter pelo menos 3 dias de estoque para aguentar esse tempo de entrega. Pensa isso estatisticamente. A entrega do teu fornecedor, ela tem um desvio padrão. Tem dias que ele tem oportunidades que ele te entrega em 3 dias, em 5 dias, tem oportunidades que ele te entrega em 1 dia. Então, existe um desvio padrão no período de entrega dele. Esse desvio padrão tem que entrar na tua conta se você quer ser efetivo nisso. Se você quer ser muito preciso, você tem que calcular o período de entrega com 1 desvio padrão ou 2 desvios padrão, como a gente já conversou aqui. Então, por exemplo, com 2 desvios padrão, você vai para 98% de probabilidade. Da mesma forma, a tua média de vendas, se você trabalhar exclusivamente com a média, a gente já viu que a média é afetada por números grandes. Então, aquele dia que você vendeu pouco, vai deturpar a tua média. Então, desvio padrão da tua venda também. Então, só para o estoque mínimo, a gente está falando de uma coisa muito simples. Você já precisaria trabalhar com o desvio padrão da tua venda, com o desvio padrão do tempo de entrega do teu fornecedor. E, lógico, com a média. Né? A gente está falando do desvio padrão em relação à média. Então, existem oportunidades para se trabalhar com isso em tudo que a gente faz. Mas a gente, até um pouco por preguiça, né, acaba não fazendo uso. Quando nós falamos, por exemplo, estamos tratando de estoque em just-in-time, em estoque reduzido, esse tipo de contas vem muito a calhar. E eu agora, divagando, eu gostaria de mostrar para vocês, retomar um slide. Deixa eu só voltar aqui. Vocês provavelmente já ouviram falar num processo de melhoria contínua, que é chamado de Six Sigma ou Seis Sigma. Né? O que é esse método? Né? Quando você fala em Seis Sigma, essa letra grega, sigma, é a letra do desvio padrão amostral. Se você tiver 6 sigmas, cadê a canetinha? Me perdi. Aqui. 3 desvios padrões para um lado. 3 desvios padrões para o outro. Nós estamos falando de 6 desvios padrões. Então você está dizendo que a tua qualidade tem que ser, no mínimo, 99,73%. Ou seja, que você tolera um erro de menos de 0,4%. É disso que se trata o Six Sigma, o 6 Sigma, o controle de qualidade absoluta. Isso nasceu na Motorola, vocês com certeza vão estudar isso. E vocês percebem como estatística está em tudo. Controle de qualidade fundamentalmente é estatística. Tá? Eu tenho certeza que se vocês se aprofundarem no estudo da estatística, e eu não estou me referindo exclusivamente a cálculos, porque cálculo é muito mais para vocês compreenderem o conceito do que vocês aplicarem, porque afinal de contas hoje você tem software para tudo. Né? Você tem desde um Excel, que é um software simples e que é barato, que custa R$30 por mês, até um pacote estatístico como o R, é um software gratuito extremamente poderoso para cálculos estatísticos. Então, não se preocupem muito com a questão estatística em si, né, com os cálculos, com as fórmulas que assustam,
mas se preocupem em compreender qual é o conceito, para que serve e como empregar isso no dia a dia de vocês. Né? Como empregar para que isso traga benefícios para você, não como é que isso vai te trazer mais um trabalho, mas sim como isso vai te trazer benefício no dia a dia, como isso vai te trazer excelência, e aí a gente entende que essa excelência vai ser traduzida em melhores salários, em promoções, em fazer com que a tua empresa vá para frente, enfim. A estatística tem relação principalmente com a melhoria contínua. E aí eu tenho certeza que se vocês forem nessa seara, vocês vão tomar gosto pela estatística, tanto quanto eu tomei ao longo da minha vida. Quer fazer um complemento? Eu acredito que o senhor comentou agora é o mais importante, né? Antes de se preocuparem com os números, tenham curiosidade sobre o que a estatística é antes dos números, né? O que é uma média, para que ela serve, onde você consegue usar, o desvio padrão. É aquilo que a gente comentou, estatística está em tudo. Se você souber, antes de usar, mas saber conseguir identificar aonde você consegue usar essas ferramentas, você vai acabar descobrindo, enfim, novas verdades aí no seu dia a dia. Legal. Bom, pessoal, quer fazer um encerramento? Acho que era isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conferência. Acredito que foi bem proveitosa. Talvez a gente tenha passado um pouquinho do tempo estipulado, mas eu acho que vocês perdoam a gente. Muito bem. Eu quero desejar bons estudos para vocês, boas pesquisas a todos. Nós gostaríamos de convidar vocês para os próximos encontros. Os professores têm feito o comunicado disso dentro do ambiente virtual. Esperamos que todos os encontros sejam bastante produtivos e que isso possa também agregar no dia a dia de vocês. Eu desejo para vocês uma boa noite e me mantenho à disposição para que vocês possam entrar em contato comigo para esclarecer eventuais dúvidas, e peço aos meus alunos que, por favor, continuem firme no estudo lá, que no término do semestre tudo isso vai ser recompensado. Muito obrigado a vocês. Tchau, pessoal. Até mais.